Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Pastora Maria Leite, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. O Senhor é bom, eternas são as suas misericórdias, e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia! Hoje, dia 6 de janeiro, e nós estamos no nosso 6º dia de live, para a glória do nome do nosso Deus. Vamos orar a Deus, antes de partilhar a palavra de Deus. Cristiane, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos a Ti nesta hora no nome de Jesus. Pai, nós adentramos na Tua presença porque a desejamos. Nós entramos agora, ó Deus, diante do Senhor porque o nosso desejo é estar contigo. O nosso desejo é ouvir a Tua voz, é mergulharmos no Senhor, é Te conhecer mais e mais. Em nome de Jesus, Espírito Santo, acende todas as manhãs dentro de nós o desejo ardente de Te buscar, o desejo de estar diante do Senhor, esquecer todas as coisas ao nosso redor, fixar os nossos olhos somente no Senhor. Ah, Deus, como é bom olhar para Ti, como é bom Te desejar, Senhor. Como é bom Te ansiar. Em nome de Jesus eu declaro que Tu és o nosso primeiro pensamento ao amanhecer. Eu declaro no nome de Jesus que nós desejamos e ansiamos o Senhor mais do que qualquer outra coisa nesta vida. No nome de Jesus. Pai, abençoa a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor, nesta noite aqui na Europa e nesta tarde aí no Brasil. Pai, eu não sei qual é a necessidade do Teu filho, mas Deus, não há necessidade alguma onde há a Tua presença. A minha oração nesta noite é para que esse irmão, essa irmã seja cheio da Tua presença. Que esse irmão, essa irmã carregue esta presença para dentro da sua casa, por onde for. E a presença do Senhor por si só não permitirá com que nada falte-nos. Oh, Jesus, nós amamos a Tua presença mais do que tudo. Nos ensina a Te amar, Senhor. Nos ensina a nos rasgarmos diante da Tua presença. Nós queremos Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Nós queremos nos derramarmos diante da Tua presença. Amigo Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Enche esse lugar. Enche essa live. Eu declaro no nome de Jesus que essa live é um lugar nas regiões celestiais, onde cada um dos teus filhos estão sendo convidados a entrar nesta hora por esse portal que está se abrindo no nome de Jesus. Eu declaro, amigo Espírito Santo, que o convite do Senhor começa a chegar agora, a bater a porta do coração de cada um dos teus filhos no nome de Jesus. E eu declaro agora que eles entram comigo nesse lugar que é gerado nas regiões celestiais, para Te conhecer, para Te adorar, para se render aos Teus pés, no nome de Jesus. Pai, revela-nos a Tua palavra. Revela-nos os Teus segredos escondidos por trás da letra e nos ensina a Te conhecer mais e mais por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos nessa live, em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Bom é o Senhor. Sandra Helena, Vanessa, Jane Eduarda. Tem gente aqui que eu não conheço, mas sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Se você veio porque recebeu o convite de alguém, coloque o seu nome aqui embaixo para eu te conhecer e saber quem foi que te convidou para essa live. Em nome de Jesus, vou ter o maior prazer de te conhecer e saber quem você é, em nome de Jesus. Amados, Carol também está aqui na minha live. Carol, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero ler 2 textos com os irmãos, que está no livro de Marcos, no capítulo de número 1.
Então, o primeiro texto está aqui no versículo de número 10, no versículo de número 4, desculpa. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Amém? O segundo texto está no versículo 12, também do capítulo de número 1 de Marcos, que diz assim, olha, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém? Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Você que não assistiu às últimas lives, nós estamos falando já nesses primeiros dias do ano. Vamos falar até o dia 12, vamos fazer 12 lives. E a intenção com essas lives é te ensinar a entrar na presença de Deus. Fazer com que você ame a presença de Deus e entre com ousadia diante da presença de Deus. Então nós já falamos aqui sobre renúncia, nós já falamos aqui sobre a importância da adoração, nós já falamos aqui sobre a importância de desejar a presença de Deus. Todas as lives estão gravadas, essa também, como todas as outras, ficarão gravadas e você pode reassisti-las depois tranquilo, sem problema algum, e você começar a amar a presença de Deus. Porque eu sei que a nossa vida, a vida do cristão, ela é uma luta entre a carne e o espírito. E realmente é difícil. Daniele, cunhada da Jane Eduardo. Daniele, seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus, nessa live, é um prazer te conhecer. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Então, o nosso intuito é fazer com que você ame essa presença, que você ame a presença de Deus, que você deseje a presença de Deus. Eu vejo muitas pessoas que chegam até mim, eu estava até conversando sobre isso com a Carol quando eu estava aí no Brasil. Eu costumo dizer que eu não tenho problemas. Mas aí a gente aconselha muita gente, a gente escuta muita gente, a gente escuta muito casos, aconselha muita gente. E quando a gente vai ouvindo o problema dos outros, a gente vai identificando que nós temos o mesmo problema. Só que para mim não é um problema. Porque os meus olhos não estão fixados nesse problema. Nessa situação, irmão Sérgio Batista, seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus. O problema se torna um problema quando você olha para ele, quando você dá uma atenção para ele. Mas quando você está mergulhado na presença de Deus, aquilo deixa de ser um problema para você. Porque você sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Você sabe que tudo que está acontecendo na sua vida está contribuindo para revelar Cristo em teu viver. E eu quero compartilhar hoje essa palavra do Senhor aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, justamente para te fazer entender o prazer de estar na presença de Deus. No início, realmente é difícil você mergulhar, você permitir com que essa presença entre dentro de você, que você seja capaz de não enxergar mais os problemas, de você ter essa percepção de estar num lugar onde você não tem mais vontade de sair. No início é normal, mas é algo que você vai cultivando, é algo que você vai criando dentro de você. É um desejo que vai aumentando. Quanto mais você busca, mais você tem desejo de buscar. João Batista, ele tem um chamado da parte de Deus. Desde que ele nasceu, desde que ele foi prometido, o Senhor já havia o designado. E ele era a voz que clamava no deserto. Fazer um paralelo aqui, porque existiam algumas escolas proféticas nessa época em Israel. E uma dessas escolas proféticas se chamava os essênios. Os essênios, eles acreditavam que para que uma pessoa pudesse se purificar dos seus pecados, era necessário que ele se distanciasse da maioria.
Por isso os essênios, eles iam para os desertos, os lugares mais remotos, ficavam ali um tempo da sua vida isolados para se purificar. Eles acreditavam que morando no deserto, eles não iriam desenvolver desejos carnais, não iriam desenvolver a cobiça dos olhos, todos esses desejos que nós, seres humanos, enquanto vivemos aqui nessa vida, nesse corpo corruptível, como diz o apóstolo Paulo, nós passaremos. Então os essênios acreditavam que para eles alcançarem esse nível de purificação, esse nível de santidade, eles tinham que se distanciar da maioria. Por isso João Batista, ele tem uma alimentação diferenciada, ele tem vestes diferenciadas e ele tem comportamentos diferenciados. Porque ele é um essênio e tinha uma promessa da parte de Deus antes mesmo de ser gerado. E por isso o comportamento dele não podia ser igual. Amém? Então, eu quero abrir aqui um parênteses para você e te ensinar como que você guarda a presença de Deus na sua vida. Eu preguei no Brasil, tem até um vídeo curto aqui no meu Instagram, num pedacinho dessa mensagem, quando eu falo sobre o Espírito Santo que desceu sobre Jesus, que diz que o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus. Só quem teve essa visão foi João. Se você for lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, você vai ver da maneira como está escrito isso. Mas tem algo que chama a minha atenção, é que a promessa era essa aqui: sobre aquele a quem você vir descer e repousar o Espírito Santo em forma de pomba, este saberás que é o que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então existe uma diferença muito grande entre você receber o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo e você guardar esta presença. Receber o Espírito Santo é uma promessa. Agora, essa promessa permanecer sobre você é o que é o difícil. E nós estamos aqui para cultivar essa presença, para fazer com que essa presença se torne cada vez mais forte e tenha o poder de controlar todo o teu ser. E para isso existem níveis de intimidade, de comunhão, de purificação, de santidade. Existem alguns pré-requisitos que você precisa adotar para que essa presença não seja arrancada da sua vida. Então a Bíblia fala sobre as vestes da alma. As vestes da alma são os olhos. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. A Bíblia diz: não porás coisas imundas diante dos teus olhos. A Bíblia fala sobre o poder do nosso pensamento. A Bíblia fala sobre aquilo que nós escutamos e sobre aquilo que nós tocamos. Quem, pois, subirá ao monte santo do Senhor? Quem vai subir o monte do Senhor são aqueles que têm o coração limpo, a alma não entregue à vaidade, e as mãos deles também são puros. Quando Moisés se aproxima da sarça ardente para falar com Deus, para se aproximar daquela visão que ele estava vendo, o Senhor disse assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então esse lugar agora não é a sua casa. Esse lugar não é a igreja. É um lugar chamado Terra Santa, que é a presença de Deus. Quando você acessa a presença de Deus, você está entrando em um lugar, em uma dimensão espiritual, que não é em nenhum lugar aqui nessa terra, mas é lá no céu. E quando você acessa essa dimensão, os teus pensamentos precisam estar puros. Porque a presença e a unção do Espírito vai fluir através de você. Você não pode se desconectar por nada dessa presença. Então, quando você entra nessa presença e você tem o costume de ter pensamentos impuros, pensamentos intrusivos, pensamentos evasivos, quando você entra nessa presença, você vai entrar de forma descuidada. Porque o diabo ele vai trazer esses pensamentos que você tem durante o seu dia, e esse pensamento ele vai te desconectar dessa presença. Então você precisa
alcançar em Deus uma purificação da sua mente. E como eu faço isso? Eu uso o método da repreensão. Cada vez que vem um pensamento intrusivo durante o meu dia, eu mesmo coloco a mão na minha cabeça e digo assim: todo pensamento intrusivo sai em nome de Jesus. Eu me revisto de todas as armaduras de Deus logo ao amanhecer. Eu digo: Senhor, no nome da autoridade de Jesus, eu me revisto de toda a autoridade que há no nome de Jesus. Então, eu coloco agora sobre a minha cabeça o capacete da salvação. Eu cinjo agora, Senhor, com o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Eu calço os meus pés nas sandálias do Evangelho. Tomo em minhas mãos o escudo da fé e a espada do Espírito. Então eu faço essa oração. E eu digo assim: no nome e na autoridade de Jesus, toda seta, todo dardo inflamado de Satanás cai por terra em nome de Jesus. Eu declaro que a minha mente é do Senhor. O meu coração é do Senhor. Eu declaro que a minha mente é alinhada contigo, o meu coração é alinhado contigo em nome de Jesus. E se acontecer de haver algum pensamento intrusivo durante o meu dia, eu simplesmente repreendo. Porque eu sei que isso vai me dificultar a acessar a presença de Deus. Por que João Batista ele se isola no deserto durante toda a sua vida? Porque a escola em que ele aprendeu, ele acreditava que estar no deserto era um pré-requisito para estar purificado e preparado para aquele ministério. E eu sou muito dessa linha de pensamento aqui de João Batista, de Jesus e tantos outros homens que viveram exclusivos para a presença de Deus. E já eu chego aí. Se nós não tivermos tempo de falar tudo hoje, a gente continua amanhã. Amém? Então, João Batista, ele vive ali sem contato com informações, sem contato com notícias, sem contato com nada que está acontecendo, e o tempo dele é dedicado ao Senhor. Você precisa ter um tempo dedicado a Deus, e nós já falamos sobre isso. Agora, como eu faço na minha vida para cultivar essa presença na minha casa? Desde que eu saí do Brasil, eu não tenho televisão na minha casa. E quando eu estava no Brasil, também não assistia televisão, mas tinha televisão porque era a casa dos meus pais. Então eu não assisto televisão. É meu isso. Isso é de mim. Porque às vezes você está ali assistindo alguma coisa e de repente, num comercial, você recebe uma palavra subliminar, uma imagem subliminar, de repente aparece alguma coisa, alguma imoralidade, e os seus olhos às vezes podem ficar cativos naquilo ali. Então, para você que está começando agora, fuja desse tipo de ambiente. Fuja de filmes, fuja de séries, fuja de qualquer coisa que possa desenvolver algum gatilho na sua mente. Se distancie de pessoas que não falem do reino dos céus. Porque você precisa purificar os seus olhos, você precisa purificar a sua mente, você precisa purificar os seus ouvidos, você precisa purificar os seus lábios, você precisa purificar o teu coração. Então, aqui dentro da minha casa, ninguém está autorizado a pronunciar palavras negativas. Qualquer um que entra aqui dentro da minha casa, eu já falo. Aqui nós não estamos autorizadas a usar a palavra não posso. Aqui nós não damos crédito ao diabo. Aqui dentro da minha casa nós damos honras e glórias ao Senhor. Então aqui não existe, o diabo fez isso, o diabo... Não existe isso. Porque os nossos olhos estão no Senhor, e aonde tem a presença de Deus tem todas as coisas. Então tudo que acontece na nossa vida nos leva para essa presença, porque na presença de Deus não falta nada. Então aqui nós recolhemos, porque nós temos autoridade no nome de Jesus, para recolher toda a palavra negativa, todo pensamento que às vezes vem na nossa mente e impede o fluir da presença de Deus. Aqui nós quebramos e recolhemos nas regiões celestiais toda a palavra de maldição lançada, nós preservamos e guardamos esse ambiente. Porque é o meu ambiente.
É o lugar onde a palavra de Deus se manifesta. É o lugar onde a glória de Deus me encontra. E eu não posso estar em um lugar onde eu convido Deus, mas que os meus pensamentos e as minhas atitudes são suscetíveis a eu perder essa presença. Então, se você quer buscar a presença de Deus e trazê-la para dentro da sua vida, comece a moldar o seu ambiente. Proibido murmurar, reclamar, xingar, exatamente. Nós não estamos autorizados. Eu não gosto nem de usar a palavra proibido, porque da porta para fora você pode fazer o que você quiser. Mas aqui dentro você não está autorizado. Por que não está autorizado? Porque aqui a autoridade maior sou eu. Dentro da minha casa a autoridade maior sou eu. Quando eu proíbo você de fazer alguma coisa, porque o Senhor não nos proíbe de fazer nada, Paulo ele fala muito disso. Ele diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você pode fazer todas as coisas. Você pode murmurar? Pode. Você pode reclamar? Pode. Você pode xingar? Você pode. Mas aqui na minha casa você não está autorizado. No ambiente onde Deus se manifesta, você não está autorizado. Porque eu sou autoridade sobre esse lugar. O Senhor é autoridade neste lugar. Então você não está autorizado. Você pode até pensar alguma coisa, mas eu já impedi que o seu pensamento seja produtivo nesse lugar. Porque você não está autorizado. Você não tem autorização para usar o poder que você tem. Porque todo ser humano tem um poder dentro da sua mente. Ele tem um poder da palavra que sai da boca dele. Todo ser humano tem esse poder. Foi dado. Foi dado a ele. Todo ser humano tem esse poder. Mas você só pode usar esse poder se houver autorização. O diabo também tem poder, mas ele não está autorizado a usar o poder dele. Porque o sangue de Jesus o impediu. O sacrifício de Jesus na cruz o impediu de usar o poder dele. Então sempre digo, não está autorizado. Quando eu faço oração de guerra aqui na minha casa, eu falo, Satanás, você não está autorizado a entrar nesse lugar. Você não está autorizado a influenciar esse ambiente, porque eu me revisto de toda a autoridade que há no nome de Jesus, e eu reconheço meu lugar em Cristo, reconheço que eu estou sentado com Ele à direita de Deus Pai, acima das potestades, dos principados, das hostes, dos malignos, nos lugares celestes, e eu te dou uma ordem agora, no nome de Jesus, saia. Porque quando nós acessamos a presença de Deus, há um nível de santidade tão profundo que até os seus pensamentos são tomados pela glória de Deus. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele é conduzido, nós lemos aqui no versículo 12, Marcos 1, conduzido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ao deserto, para jejuar. E ali ele permaneceu 40 dias, jejuando. Irmão, Jesus não ficou ali 40 dias escutando lorota. Jesus não ficou ali 40 dias escutando problema de ninguém. Jesus não ficou ali 40 dias querendo saber da vida de ninguém, não. Ele ficou 40 dias interessado no reino de Deus, buscando a presença de Deus, jejuando, matando a sua carne, se santificando para se tornar mais sensível a esta presença. Por quê? Porque haveria um momento da sua vida em que ele seria obrigado a estar no meio de muita gente. Para ele não se distrair com as vozes da multidão, ele precisava ter o exato discernimento de qual era a voz de Deus, de qual era a vontade de Deus. Você precisa entender que existe um tempo em que você precisa ficar sozinho, existe um tempo em que você precisa aprender com Deus, existe um tempo de estar isolado, existe um tempo de estar orando, jejuando, fechado dentro da tua casa, existe um tempo de você aprender de Deus, purificar os teus olhos, teu coração, a tua mente, para que quando o Senhor te colocar no meio da multidão, você não venha se corromper. Para que o seu coração seja tão tomado da glória de Deus. Olha o que acontece no final da tentação de Jesus. O diabo apresenta para ele. Se apresenta a ele, diz assim, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus estava com fome. Mas ali o diabo colocou em xeque a identidade dele. Se tu és o Filho de Deus,
Jesus não precisava mostrar para ninguém que ele era o Filho de Deus. E ele simplesmente não fez. Mesmo tendo todo o poder para fazer, ele não fez. O diabo agora vai dizer para ele bem assim, ó, se você prostrar-me e me adorar, eu te dou todas essas coisas aqui. Só que os olhos de Jesus estavam conduzidos em algo muito maior, que era o reino dos céus. É em um tesouro que não tem fim. Por que muita gente cai quando começa a crescer no ministério, a ganhar muito dinheiro, a ser muito reconhecido, a ter muita fama? Ele é levado pela cobiça, pela concupiscência dos teus olhos e começa a desejar mais as coisas dessa terra do que a graça de Deus. Porque o coração dele nunca esteve verdadeiramente no Senhor. Quando o nosso coração está em Deus, nós reconhecemos que todas as coisas são feitas por meio do Senhor. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós só desejamos estar nele. E não há nada nesse mundo que possa roubar esta adoração de dentro de nós. Então Jesus e João Batista, eles se santificaram. Houve o tempo da santificação. E antes de eu encerrar aqui, eu vou dizer para você, comece a trabalhar dentro da sua casa. Se você tem fotos, eu não guardo aqui dentro da minha casa fotos antigas, nós não temos. Fotos que me tragam recordação da vida que eu vivi antes de Jesus, isso eu não tenho. Então começa a fazer uma limpeza dentro da sua casa. Às vezes são fotos que podem te lembrar a velha criatura. Às vezes você tem foto com um ex-namorado, com alguém que te traiu, com alguém que te abandonou, e de repente você vê aquela foto, o seu emocional é abalado e você nem consegue mais acessar a presença de Deus. Então comece a tirar dos teus olhos aquilo que pode te distanciar da presença de Deus. Evite fotos antigas. Evite amizades que não buscam a presença de Deus. Existe estar em grupinhos, por mais que sejam grupinhos de igreja, em que há facção, em que há discriminação, porque isso acontece muito, né? Então, evite isso. Queira estar num grupo de cristão onde todos são bem aceitos, onde todos são bem acolhidos, onde todos são tratados da mesma forma. É esse grupo de pessoas que você precisa estar. Cuidado com as músicas que você escuta, até mesmo as músicas cristãs, as músicas evangélicas. Cuidado em saber se essa música está enaltecendo o nome do Senhor, engrandecendo a Deus, se é um louvor, ou se esta música ela quer mexer no seu ego, quer te dar a sensação de que você é melhor do que os outros, de que Deus vai fazer justiça na sua vida, porque você é melhor do que os outros. Evite esse tipo de música. Porque o nome disso se chama justiça própria. Quem te justifica é Cristo. Você precisa todos os dias se humilhar diante da presença de Deus e depender dele. Evite pessoas que sugam a sua energia. Muito bem. Por que vocês acham que eles foram para o deserto? Eles foram para o deserto porque eles queriam evitar. Eles queriam evitar esse tipo de pessoa. E eu vou fazer aqui um paralelo, poder te ensinar algo que eu aprendi. Isso é comprovado cientificamente. A mente humana, ela produz vibrações energéticas medidas por hertz. E os sentimentos que nós temos são medidos por essas vibrações. Sentimentos de tristeza, de angústia, são considerados sentimentos de baixa vibração. Sentimentos de alegria, felicidade, são considerados sentimentos de alta vibração. Para que os seus pensamentos, sentimento que você está pensando aqui, para que as coisas ao seu redor tenham influência sobre você, este sentimento precisa estar baixo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, na pandemia. Na pandemia aconteceu assim, você ia para a televisão, estava todo mundo ali falando do Covid, do coronavírus, e aquilo produzia medo dentro de você. Esse medo é um sentimento de baixa frequência e automaticamente você ficava doente.
Talvez, eu conheço pessoas que não têm nada, faz exames após exames e não tem nada. Mas pelo o constante medo de ficar doente, está sempre com alguma dor. Está sempre desenvolvendo alguma coisa. Clinicamente não tem nada, mas está sempre desenvolvendo uma dor de cabeça, isso, aquilo, qualquer coisa. Então nós precisamos guardar a nossa mente, em Deus, ter a mente de Cristo, para que esses sentimentos de medo, angústia, perseguição não venham produzir efeitos em nós. Nós precisamos declarar a palavra de Deus todos os dias. Eu sou livre, eu sou liberto, eu sou transformado, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Aí você vai sair da sua casa, você vai voltar para a sua casa e você não vai ser assaltado. Irmãos, eu nunca fui assaltado na minha vida. Nunca fui roubado na minha vida. Eu já passei por tanto lugar perigoso, tanta comunidade que eu já preguei, tanta boca de fumo que eu já entrei. E nunca me aconteceu nada. Pode ser que um dia aconteça. Não estou isento disso. Pode ser que um dia aconteça. Mas eu não faço disso um medo para não ir. Se eu tiver que ir, eu vou. Porque maior é o que está comigo, que é o Senhor. Se nós formos olhar para tudo que acontece no mundo, ninguém sai de casa, ninguém prega a palavra de Deus, ninguém faz a obra de Deus, ninguém vai à igreja, ninguém faz mais nada. Mas nós fomos chamados para mudar, transformar essa geração. E esse tempo no deserto com Deus, no íntimo com Deus, ele é necessário para te encher de coragem, de ousadia, de intrepidez, para arrancar o melhor de Deus que está dentro de você, para te forjar, para trabalhar na tua identidade em Deus, para você ter certeza de quem você é em Deus e nada tirar essa presença de você. Porque o diabo ele vai tentar te acusar 24 horas. Ele vai querer constantemente trazer o seu passado a você. E você vai dizer para ele bem assim: Satanás, em nome de Jesus, eu não vivo mais no meu passado. Você está em um lugar onde eu não estou mais. Jesus me tirou do meu passado, eu estou em outro lugar. Ele me abriu uma dimensão nas regiões celestiais, eu estou nele. Eu sou nova criatura, eu tenho uma nova vida nele. E aí o diabo não vai conseguir mais te levar para aquele lugar que ele quer levar a sua mente. Os teus amigos vão querer vir conversar com você e querer remeter a sua memória em coisas lá de trás. Você vai dizer: você me desculpa, eu não comento mais esse tipo de coisas porque eu não estou mais nesse lugar. Eu não vivo mais isso. Você vai ser, a partir de hoje, em nome de Jesus, o jornal mais recente que existe na face da terra. Você vai só comentar daquilo que você está vivendo. Você vai dizer: você me desculpa, eu não posso comentar sobre isso aqui porque eu não vivo isso. Se eu ficar aqui contando experiências de tudo que eu tenho vivido em Deus, a gente entra à noite aqui, sai amanhã de manhã, e eu ainda tenho coisas. E não são coisas que aconteceram há 20 anos atrás, não. Se for complementar com coisas antigas, a gente fica aqui, acho que a vida toda. Mas são de coisas que Deus está fazendo hoje, de que Deus fez ontem, testemunhos que eu vivi aí no Brasil, que eu vivo aqui dentro da minha casa, que eu vivo no meu trabalho, que eu vivo na minha igreja, tantas coisas que eu vivo em Deus hoje, porque o Deus que eu busco no secreto, ele se revela e faz coisas novas. Toda manhã Deus tem coisas novas para fazer, o mesmo que ele fez através da vida de João Batista, o mesmo que ele fez através da vida de Jesus, ele quer fazer através da sua vida. Tenha uma vida rendida a ele. Purifique a sua alma na presença dele. Purifique os teus pensamentos. Tira o que não presta diante dos teus olhos. Limpa os teus lábios. Usa a tua boca para abençoar. Pare de ficar falando mal de A e de B. Pare de ficar olhando e reparando sempre o defeito de alguém. Olhe com o olhar de Deus. Use a tua boca para te abençoar. Como é que você pode honrar a Deus com os lábios e o teu coração está desvirtuado desta verdade? Como é que os teus lábios podem falar uma coisa, mas o desejo do teu coração é outro? Como é que você pode olhar para o teu irmão e dizer que você ama ele, mas o desejo do teu coração é outro? Não pode, irmãos.
Não pode. Por isso se faz necessário esse tempo com Deus. Para você mergulhar nele. Num Deus que é todo poderoso. O Senhor quer te mostrar um lugar onde ninguém possa te arrancar dele. Quando o seu coração estiver purificado nele. Quando a sua mente estiver pura nele. Quando os teus olhos estiverem puros nele. O Senhor vai te colocar nesse lugar e ninguém vai te arrancar. Por mais que os teus olhos vejam alguma coisa, você vai dizer, em nome de Jesus, meus olhos são santos. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Chega um momento da sua vida em que você nem consegue mais olhar. Chega um momento da sua vida que você anda no meio do pecado e você não consegue nem mais desejar aquilo. Chega um momento que está tão nítido ali diante dos teus olhos, mas a sua mente e o teu coração está tão purificado em Deus, que o teu coração se faz como o coração de uma criança. Você nem consegue mais. Você nem consegue mais ter um desejo ruim dentro do teu coração. Essa é a verdadeira libertação. É essa libertação que o Senhor quer manifestar na sua vida. E ela vem com o seu encontro com Deus. Quanto mais tempo você gasta na presença de Deus, mais liberto você fica. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais mergulhado nele você estará. Mais das grandezas dele você vai experimentar. Quanto mais coisas grandes os teus olhos veem, mais o teu coração consegue acreditar. Para uma pessoa que nunca viu um outro ser curado, é difícil acreditar que Deus pode curar alguém. Mas quando você ora pela primeira pessoa e Deus cura, se torna mais fácil. Quando você ora pela segunda pessoa e Deus cura, vai se tornando cada vez mais fácil. A fé vai aumentando dentro do seu coração. Porque você orou uma vez, Deus curou. Orou duas vezes, Deus curou. Orou três vezes, Deus curou. Chega um momento em que não há dúvida no seu coração. Independente de quem você ore, você tenha certeza que Deus vai curar. E Ele cura. Por causa das suas experiências. A sua experiência produz fé. Viva uma vida de experiência com Deus. E ela vai te trazer uma vida de fé na presença dEle. Amanhã nós vamos continuar com esta palavra. Falando sobre essa purificação. Que é importante. Que é muito importante. Todas as áreas da nossa vida precisa estar santificada. Todas as áreas da nossa vida precisam ser puras. Às vezes, nós não somos 100%, irmãos. Nós precisamos de amigos verdadeiros, homens e mulheres de Deus. Porque tem área da sua vida que você tem dificuldade, e isso é normal. Você precisa ter um amigo, um homem e uma mulher de Deus, andando junto com você, para que ela seja um canal de libertação sobre a sua vida. Mas tem coisas que só vão acontecer você e Deus no secreto. Quantas vezes eu estava orando, buscando a Deus, e eu senti o fogo do Senhor vindo sobre mim, me purificando. Eu disse assim, Senhor, o que está acontecendo? O que é isso aqui? Depois o Senhor me trazeu o entendimento. Mas tem coisas que eu só sou purificado quando eu converso com alguém. Diga assim, em nome de Jesus, coloca a mão aqui na minha cabeça. Eu estou com dificuldade nessa área aqui. Em nome de Jesus, você me ajuda aqui. Essa libertação. Nós precisamos, ontem eu falei sobre a importância de estar exposto ao ambiente profético. Nós precisamos estar exposto a esse ambiente de libertação. Esse ambiente de libertação que é promovido quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós estamos em jejum, quando nós estamos em oração, quando nós estamos com pessoas que amam a presença de Deus. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a entrar nesse ambiente de libertação. Quanto mais exposto a esse ambiente você estiver, mais liberto você vai ser. Então se exponha à presença de Deus. Se exponha à glória de Deus. Se exponha, ore mais. Se você tem o costume de orar 30 minutos, ore mais.
Se você tem o costume de orar 1 hora, ore mais, porque sempre haverá mais de Deus para você. Amanhã eu vou preparar aqui, amanhã nós vamos falar sobre o tempo com Deus que a maioria dos homens de Deus passavam. O tempo que Jesus passava em oração, todos esses homens da atualidade, os grandes ministros do Evangelho, o tempo que eles dedicavam à presença de Deus para alcançar aquilo que eles alcançavam. Qual é o comportamento que eles tinham para alcançar, guardar a presença de Deus? Não só para receber essa presença, mas para guardá-la. Porque eu não quero simplesmente que você entre esse ano e em 2025, aqui no mês de janeiro, durante esses 12 dias de live, eu não quero simplesmente que você seja motivado ou que você receba alguma coisa. Eu quero que você guarde a presença de Deus. Que essa presença de Deus dentro de você vai sendo gerada. Deus me deu uma palavra no final do ano passado, no final do ano de 2023, o ano retrasado, desculpa. E o Senhor falou comigo sobre o odre. O Senhor falou comigo bem assim: aumenta o tamanho do teu odre, porque eu vou derramar vinho novo. E o ano passado foi um ano em que eu orei muito, em que eu jejuei muito. Foi muito intenso em Deus. Como eu vi o Senhor me preparando para receber revelações tão profundas. Quantas vezes eu queria entrar aqui no Instagram e fazer live. Quantas vezes eu queria aceitar algum convite de ir em outras igrejas, mas eu não conseguia aceitar. Quantas vezes eu fui convidado para almoço até mesmo. Eu disse assim: me desculpa, eu não posso ir porque eu estou no meu propósito de jejum. Sem problema nenhum eu fiz isso, porque o Senhor havia falado comigo. E eu sabia que Ele queria colocar algo dentro de mim, em que seria cultivado. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer colocar sobre a sua vida uma unção. Ele quer colocar sobre o seu coração a graça dele. E Ele quer fazer com que essa graça aumente. Então você vai receber de Deus a incumbência de gerar e aumentar isso dentro de você. Tá vendo a Vanessa aqui falando? Até hoje eu não fui na casa da Vanessa comer o bacalhau com o Vitor, gente. Até hoje eu não fui. Toda vez que ela me convidava, assim: Vanessa, eu tô no propósito de jejum, não vai dar para eu ir. Mas é porque é a presença de Deus, irmãos. É porque a gente só quer desfrutar dessa presença. Não é que a gente não ama os irmãos. Não. É porque é a presença de Deus. A gente só quer estar mergulhado nessa presença. E eu quero que você experimente isso nesse ano de 2025 em nome de Jesus. Eu quero te agradecer se você ficou até aqui. Você que vai ver essa live depois, vai ficar aqui gravada. Guarde cada parte dessa mensagem. Porque tudo que eu prego aqui para os irmãos, eu não prego coisas que os meus ouvidos escutam em internet, em redes sociais, ou que eu aprendo de A ou de B. Não. Tudo que eu prego aqui são coisas que eu tenho praticado na minha vida. Que o Senhor tem me ensinado, me advertido. E que realmente tem aumentado o meu nível de comunhão, de sensibilidade no Espírito. Então, tudo que eu estou ensinando aqui para os irmãos é o que eu vivo no meu secreto com Deus. Patinha, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Karine, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vou contar aqui um testemunho. A minha casa lá no Brasil, a casa da minha mãe, tem 2 quartos, né? E aí, nos últimos dias, a minha irmã estava dormindo lá embaixo comigo e meu sobrinho também. E nós oramos tanto dentro daquele quarto. Irmãos, como a glória de Deus tomou aquele lugar. E aí a minha mãe pegou essa cama e deu para minha irmã, para colocar no quarto do meu sobrinho. A minha irmã me disse que esse menino não parava de dormir. Toda vez que ele encostava na cama, dava um sono que o menino dormia. E ela disse para mim bem assim: eu acho que a sua unção ficou impregnada na cama. Irmãos, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Porque essa presença, ela é tão maravilhosa que aonde você vai, você carrega ela junto com você.
Você não consegue viver outra coisa senão essa presença. Esta unção, essa presença do Espírito Santo que nós carregamos, é quem nos leva. Às vezes nós estamos cansados, fracos. Quantas vezes nós chegamos em casa meia-noite, cansado, mas a presença de Deus nos atraía. A gente via no caminho, bocejando, sonolento, mas a gente chegava em casa e o cansaço ia embora. E a gente só queria ficar ali. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor está aqui. Quantas vezes eu entro madrugada dentro, eu nem vejo a hora passar. A glória de Deus vem de uma maneira tão gloriosa, tão poderosa, tão sobrenatural, que você fica ali jogado, exposto àquela glória, exposto àquele ambiente de unção, porque você quer conhecer mais de Deus, porque você quer saber quem Ele é, e nada mais se torna importante para você. Mas faça isso que eu te falei. Comece a purificar o seu ambiente. Comece a verificar as palavras que estão sendo pronunciadas dentro da sua casa. Comece a verificar aquilo que está sendo posto diante dos teus olhos. Talvez você ainda não teve encontro real com Deus. Talvez a glória de Deus ainda não te visitou. Porque os teus olhos estão vendo coisas que não agradam a Deus. Que o teu coração está desejando coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então começa a fazer um trabalho de purificação dentro de você. Começa a lavar as vestes da tua alma, para que você se aproxime desta glória. E por esta glória você seja purificado. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigo Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Oh Espírito Santo, toque nessa vida agora em nome de Jesus. Permita com que essa pessoa que está me assistindo agora tenha acesso a esta glória, tenha acesso a este fogo, tenha acesso a esta unção, tenha acesso a essa presença. Oh amigo Espírito Santo, traga fome e sede nesse coração em nome de Jesus. Traga o desejo ardente de te buscar em nome de Jesus. Desperta o meu irmão e a minha irmã para estar na tua presença. Em nome de Jesus. Eu te dou honras e glórias. Em nome de Jesus. Irmãos, eu estou sentindo umidade na minha mão. Como se eu estivesse entrando dentro de uma nuvem. E isso já me aconteceu uma vez. O Espírito Santo está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus quer entrar dentro da tua casa. O Espírito Santo está te convidando para esse tempo. Nós não estamos querendo aqui seguidores. Nós não estamos querendo aqui ser conhecido, não. Eu quero que você conheça Deus. E que do Senhor você seja conhecido. Meu desejo aqui é que você conheça Deus. Que você seja ativado pelo Senhor. Que você entre nesse lugar e não saia nunca mais. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu desejo é que ele se torne tão real para você quanto ele é para mim. E muito mais ainda. Que você viva nele coisas que eu ainda não vivi. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus, convido o Espírito Santo para entrar na sua casa hoje. Diga assim, Espírito Santo, quantas vezes eu vivi, quantos anos eu vivi dentro desta casa e eu não convidei a sua presença. Quantas vezes, Espírito Santo, mas hoje eu quero te convidar. Quando você sentar na frente da televisão, convide ele, diga, Espírito Santo, eu vou sentar aqui na frente dessa televisão, mas eu te convido. Irmãos, vai ser tantas coisas que o Espírito Santo vai te impedir de assistir. Quando você sentar numa mesa, diga, Espírito Santo, eu consagro essa mesa ao Senhor. Vem aqui neste lugar, vai ser tanta conversa que você não vai conseguir participar. Vai ser tantas coisas que você não vai conseguir se envolver. Porque você vai vendo o Espírito Santo te guiando para esse ambiente de comunhão. Não sou eu que te guio para esse ambiente de comunhão. É o Espírito Santo. Quando nós fazemos isso aqui, uma unção é gerada.
porque nós falamos de alguém que é muito especial, o Espírito Santo. É o Espírito de Deus agindo nessa terra, ele é uma pessoa. E antes desses 12 dias acabar, eu vou fazer uma live, ou 2 ou 3, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, vocês vão ver como o poder de Deus se manifesta quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo. Curas acontecem, batismo no Espírito Santo, sinais acontecem quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Viva uma vida santa diante do Senhor e não entristeçam o Espírito Santo. Porque Ele é o único que pode interceder por você diante de Deus. Ele é o único que pode levar a tua oração a Deus. Ele é o único que pode levar os teus pedidos ao Senhor. Então não entristeçam o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo acima de tudo. Não faça nada sem Ele. É Ele que te conduz a acessar a glória de Deus. É Ele que te conduz nesse caminho da santidade, da purificação. É Ele que te conduz nesse caminho de conhecer a Deus. Então não queira trilhar esse caminho sem Ele, porque é impossível. Você precisa do amigo Espírito Santo para te ajudar. E no nome de Jesus, fique um tempo aí, quando eu desligar essa live, fica aí um tempo em silêncio com Deus. E você vai ver que o Espírito Santo vai te visitar. Às vezes tudo que nós precisamos é um tempo em silêncio com Deus. Quantas vezes eu entrei para orar, para o meu cantinho de oração aqui de madrugada, e eu colocava um louvor e eu fiquei ali 5, 10, já cheguei a ficar 30 minutos sem falar nada. Só sentindo a presença de Deus. Quantas vezes eu estava dirigindo, indo para o trabalho, e eu com louvores ali em silêncio, quantas vezes eu senti a porta do meu carro se abrindo, e uma pessoa entrando e se assentando comigo. Como é bom ser amigo do Espírito Santo. Como é bom, como é bom. Espírito Santo, visita os teus filhos nesta hora em nome de Jesus. Se você puder, fica aí um tempo em silêncio com Deus e deixa o Espírito Santo te visitar em nome de Jesus. Olha aqui, a Carol disse assim, sim, verdade. Volvemos isso na minha igreja. Estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo e relacionamento com Ele. Vivemos a glória de Deus naquela escola bíblica dominical. Irmãos, e é muito verdade. Quando nós falamos do Espírito Santo, Ele vem. Quando nós o convidamos, Ele vem. Em nome de Jesus, convide Ele. Não ande sem Ele. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amanhã às 19 horas aqui da França, às 15 horas aí do Brasil, você é convidado para estar conosco nessa live, em nome de Jesus, para que você acesse a presença de Deus. Deus abençoe a sua vida infinitamente mais, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.